Queridos irmãos e irmãs, continuando então o nosso percurso de irmos atrás de Jesus, aprofundando o nosso discipulado missionário. O que hoje a palavra de Deus nos ensina para que nós perseveremos neste caminho? Primeiro ensinamento, encontramos na primeira leitura do livro de Jó. O que é a vida? O que é viver? Qual é o sentido do nosso caminhar neste mundo? Para que nossa vida serve? É a pergunta da primeira leitura. E Jó tenta responder. É cansaço. É sofrimento. É uma sucessão de tempo. E é interessante o modo como o texto relata um pouco esse desespero, essa agonia de uma rotina, como um ciclo que se renova dia após dia. Quando estou de noite, penso no dia. E quando estou no dia, penso na noite, diz o texto. A vida é apenas um sopro. Nós sempre soubemos disso. E nesse tempo de pandemia, a gente teve certeza. Talvez só quem é muito fora de órbita e que está desconectado da realidade não se dá conta disso. A vida humana é frágil. Nós somos vulneráveis. Nós somos limitados. Como viver esta fragilidade? Como viver esta vulnerabilidade? Como viver nossa finitude neste tempo? Como viver este sopro que é a nossa vida? E é obviamente que eu não quero que ninguém saia daqui depressivo. Não é esse o objetivo. E nem é o objetivo da primeira leitura. Por isso, a liturgia da palavra, na sequência, nos apresenta um salmo belíssimo. E eu gostaria de meditar a segunda estrofe do salmo. O Senhor fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome, diz o salmista. Com esta afirmação, o salmista quer recordar que Deus é o soberano do universo, que Ele é o Senhor, que Ele tem nas suas mãos os astros, as estrelas, e que Ele chama cada uma por seu nome. Se Ele as nomeia, é porque Ele as criou e Ele sustenta a criação. E este Deus, Senhor do universo, que dá nome às estrelas, é também aquele que conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa as suas feridas e as cura, diz o Salmo. Vejam a beleza do ensinamento da Escritura. Aquele que é todo-poderoso, que tem nas suas mãos o universo, ele se volta para o ser humano e de modo particular aos corações despedaçados, aqueles que estão feridos,
Ele conforta os corações e Ele enfaixa as feridas e Ele cura. Quem de nós não é testemunha desta verdade? Quem de nós já não teve o seu coração despedaçado? Quem de nós já não teve feridas que o Senhor enfaixou, cuidou, curou? Quantas vezes nós experimentamos o conforto, a consolação de Deus? O que o salmista canta, nós somos testemunhas. Na sequência, o salmista recorda, então, que mesmo a vida sendo um sopro, Deus cuida dela. Deus se volta para curar, consolar e confortar. E Deus se torna um amparo dos humildes. Quem são os humildes? Os humildes somos todos os homens e mulheres que reconhecemos nossa fragilidade, que não somos nem soberbos nem arrogantes, que não somos narcisistas e nem egocêntricos, mas que sabemos que a nossa existência está nas mãos de Deus, depende dEle, e que nós dependemos uns dos outros, e que nós não somos nada sozinhos. Por isso se opõe aos humildes os ímpios, que neste caso são os arrogantes, os soberbos. O Senhor dobra até o chão os arrogantes, e Ele é o amparo dos humildes. Enquanto mais nós reconhecermos a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade, enquanto mais nós reconhecermos a nossa limitada existência, mais o Senhor nos amparará. Com este ensinamento, vamos para o Evangelho. Jesus vai à casa de Pedro e aquela sua parente está enferma. Ele se aproxima dela. Aquele ensinamento do Salmo de Deus que conforta os corações despedaçados e enfaixa as suas feridas e as cura, este ensinamento se torna realidade em Cristo, na sua presença entre nós. Ele sempre se aproxima de nós. Nós o enxergamos? Nós conseguimos enxergar Jesus entre nós? Nossa vida é enriquecida na sua presença? Jesus se aproxima, a cura, e aquela mulher se põe a servir. Jesus cura muitos doentes, expulsa muitos espíritos maus, diz o texto, e depois se retira para orar. Jesus vai experimentar a consolação do seu Pai na oração da noite. Mas os discípulos vão buscá-lo, todos te procuram. Eu irei a todos, diz Jesus, começando pelas aldeias da Galileia. Vamos a todas as aldeias da redondeza, pois foi para isto que eu vim, para pregar, para libertar de todo o mal. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura, nos recorda que todos aqueles que fomos alcançados
pelo conforto, pela cura e pela libertação de Deus, que de graça recebemos, somos chamados a oferecer de graça aquilo que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo compreende o sentido da sua vida. É preciso que eu anuncie o Evangelho. É preciso que outros recebam gratuitamente o que eu recebi. Eu prego o Evangelho oferecendo-o de graça, diz o apóstolo. E eu me faço tudo para todos. Com os gregos eu fui grego, com os judeus eu fui judeu, com os fracos eu me fiz fraco, para salvar o maior número. Paulo reproduz na sua vida, no seu testemunho missionário, o que Jesus fez e viveu. Neste caminho, onde nós somos os discípulos e discípulas de Cristo, somos chamados a aprender dele, como Paulo aprendeu de Jesus. E que nós tenhamos a alegria de oferecer gratuitamente ao próximo aquilo que de graça recebemos. Esta é a nossa alegria. É este o sentido da vida. Oferecer aos outros o amor misericordioso que nós recebemos de Deus. Que o Senhor nos sustente neste caminho, na alegria de partilhar do anúncio do Evangelho. E que o nosso discipulado, nosso seguimento de Cristo, seja este anúncio alegre, este anúncio que compromete, que cuida e que se coloca a serviço depois do encontro com Cristo. Que o nosso espírito de servidores, como de Paulo, se renove com esta Eucaristia. Que a palavra de Jesus nos torne novos. Para terminar, eu gostaria de recordar ainda uma questão muito importante. Às vezes nós nos lamentamos que nós somos poucos. Que nós somos poucos cristãos no mundo. Mas o problema, queridos irmãos e irmãs, não está em sermos poucos ou muitos. O grande problema de nós cristãos é quando a nossa vida cristã se torna irrelevante no ambiente, num contexto que a gente vive. Quando a nossa presença ou não presença dá na mesma, porque aí é sinal que a gente já se perdeu há muito tempo. O grande problema é quando a nossa vida cristã não faz diferença nenhuma na vida das pessoas que convivem com a gente. Isso é trágico. Isso é muito trágico. Que o Senhor nos livre dessa tragédia e nos dê a alegria de que a nossa presença de amor a Cristo faça diferença. Não porque os outros obrigatoriamente terão que se converter. Que se converterem, glória a Deus. Foi a graça de Deus que agiu no coração das pessoas, não fomos nós. Mas pelo menos as pessoas poderão dizer: nós conhecemos um discípulo e uma discípula do Evangelho. E se nós não quisemos seguir, é porque para nós não despertou, mas nós cumprimos a nossa missão de testemunhas do Evangelho. E isso é o nosso grande tesouro.
Isso é o sentido da vida. Colhamos então alegria, como Paulo, como os discípulos de Jesus da primeira hora, para que nós, os discípulos e discípulas de hoje, também tenhamos esta alegria profunda. Amém.